Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sempre aos domingos a gente traz um tema do momento e responde as dúvidas sobre previdência, sobre direito do trabalho para você que nos presta grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje convidei para estar comigo nessa edição prévia do Natal, daqui a pouquinho Papai Noel, né? Batendo na porta de todo mundo. E em nome do Sindete está com a gente o seu vice-presidente Jefferson Otto. Pelo Sintergs, o Sindicato dos Servidores de Nível Superior aqui do estado do Rio Grande do Sul, é representado pelo seu presidente Neucir André Vardier. Pelo Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio Grande do Sul, o diretor da entidade Edson Terterola. E para responder as dúvidas que você encaminha sobre previdência para a gente, em nome de KS Advogados, o doutor Tiago Kidrick. Bom, e o tema, a gente não vai fugir dele, é a retrospectiva 2018, os fatos marcantes aqui no estado e também no âmbito nacional. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone, na manhã do seu domingo, obrigado, valeu pela grande audiência. Você que acompanha as temáticas aqui sobre previdência, direito do trabalho e a opinião dos nossos parceiros no Boca no Trombone. Vamos para as perguntas? As questões já vão chegando para a gente na manhã desse domingo. Quem está respondendo elas é o Dr. Tiago Kidrick, em nome do KS Advogados. Dr. Tiago, já lhe agradecendo a presença mais uma vez, né? O Jaci Vedói, diz ele, tenho 65 anos de idade, contribuí para o INSS 15 anos como autônomo, dei entrada no INSS dia 7 de agosto. Quanto tempo devo esperar a carta para a minha aposentadoria? É a dúvida do Jaci. Obrigado por estar com a gente, um bom domingo. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros da mesa, bom dia aos telespectadores, um prazer estar aqui novamente. Bom, esse é um problema, né, Solano, que a gente vem enfrentando da demora dos processos administrativos, né? Ele fez o pedido em agosto e ainda não teve a resposta do INSS. Ele pode, com o prazo que já se passou, entrar com mandado de segurança, né? Ou aguardar um pouco mais. Infelizmente, não há uma previsão. O INSS está atrasado nos processos administrativos, mas há a possibilidade dele entrar com mandado de segurança. O Daniel, ele é de Porto Alegre, sou motorista de ônibus. Comecei como cobrador em 2003 e em 2011 recebi uma promoção para motorista. Eu gostaria de saber se eu consigo me aposentar com 25 anos. É a dúvida do Daniel. Vai depender da prova, né? Há uma possibilidade de se discutir cobrador, motorista de ônibus com os PPPs e tal. Por categoria profissional já não é mais possível o simples enquadramento. Então, vai depender da prova que for produzida. Há possibilidade, mas não há garantia. A Cristina, ela é lá de Taps, ali da Lagoa dos Patos. Um abraço aí à região. Minha mãe recebe amparo social. Tem como esse benefício virar aposentadoria, doutor Tiago? Não, uma coisa é o amparo social, o LOAS, é um benefício assistencial, né? Não importa em contribuições, e os benefícios previdenciários, a aposentadoria é um benefício previdenciário, precisa verter com contribuição, então não pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo. Obrigado, doutor Tiago. Segue com a gente na nossa consultoria na manhã desse domingo. Bom, semana passada começamos, né, esse trabalho de retrospectiva aqui no Boca no Trombone na TV. Continuamos hoje e temos mais um material que amplia pra gente outros fatos marcantes do ano que está acabando. É o nosso produtor e repórter, Jonathan Bittencourt. Inúmeras notícias marcaram o ano de 2018. No estado gaúcho, para o funcionalismo público, a tônica, mais uma vez, foi o parcelamento de salários no governo de José Ivo Sartori. Os servidores que agora contam com a esperança de que a partir de 2019, pelo menos em algum momento do ano que inicia, os salários voltem a ser pagos em dia.
Essa, pelo menos, foi a promessa feita pelo governador eleito Eduardo Leite, do PSDB. Somos a favor da redução de impostos, mas que há necessidade de manutenção das atuais alíquotas pelo período de 2 anos para que nós possamos promover uma revisão do sistema tributário gaúcho. Em nível nacional, bem no início do ano, no mês de fevereiro, o presidente Michel Temer decretou intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O número de pessoas mortas desde então em atuações policiais aumentou. Foi em 2018 que a nação viu o primeiro ex-presidente do Brasil parar atrás das grades. Lula, aos 72 anos de idade, se entregou à polícia quase 2 dias após a ordem judicial expedida por Sérgio Moro. Falando em presidência, houve a definição do novo presidente da República, Jair Bolsonaro. Tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Na topografia existe 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Tá aí um resumo, né? A gente está fazendo isso desde a semana passada, os principais fatos do ano que acabaram marcando tanto o Rio Grande do Sul quanto o Brasil. A gente não pode fugir da maioria deles, que toca muito a questão da política. E aí eu já vou querer saber do Jefferson Otto, agradecer a presença, desejar um Feliz Natal a você, a família Sindete, Jefferson. Como que está encarando o novo governo? O governo Eduardo Leite, daqui a mais uns dias, toma posse lá do Palácio Piratini. Quais são as possibilidades em prol da sociedade e do serviço público? Um bom dia para você. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais amigos, companheiros de mesa. Bom dia a essa grande audiência do programa Boca no Trombone. Bom, Solano, em primeiro lugar, assim, eu acho que a perspectiva, né, dos servidores públicos, da sociedade, é da construção do diálogo. Algo que, infelizmente, não aconteceu nesses 4 anos de governo Sartori. E veja, a gente, durante esses 4 anos, né, Neucir, a gente passou cobrando do governo que ele nos escutasse. E eu sempre disse o seguinte: o servidor público ele não é o problema do Estado, o servidor público é uma das soluções. Veja, os servidores públicos aqui do Estado, eles têm soluções para o Estado. Aumento da arrecadação, diminuição de despesas, outras propostas na área social, em diversas áreas. E, infelizmente, o governo não quis nem ouvir os servidores públicos. Então, assim, a primeira atitude que os servidores, a sociedade espera do governo novo Eduardo Leite é de que ele amplie o diálogo, sobretudo com as entidades de classe e com os servidores públicos. Presidente Neucir do Sintergs, é uma possibilidade? Porque realmente acabou faltando, né? Além da contumaz parcelamento de salários que acabou acontecendo na administração Sartori, a falta de diálogo foi uma constante. Os servidores não eram sequer recebidos. Pelo menos esse é o início para uma tentativa de equalizar pontos que são nevrálgicos, não só para o governo, para os servidores, mas inclusive para a sociedade. Obrigado por estar com a gente. Um bom Natal, um bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, aos colegas da mesa. Muito obrigado por estar aqui e parabenizo mais uma vez o teu programa, que é de grande audiência e atende um segmento que espera respostas e ter um espaço para poder se manifestar nos nossos meios de comunicação, que são os servidores públicos. Primeiro dizer que nós entendemos que nós não tivemos parcelamento. O Sintergs ele tem um outro conceito sobre essa questão, que é o atraso nos salários. Parcelamento é quando tu sabe exatamente quanto e quando você vai receber. Então, isso é o primeiro demonstrativo de desrespeito ao trabalhador. O governador, então, foi extremamente desrespeitoso. Ele imputou aos servidores públicos os problemas do Estado e a gente sempre apontou outras soluções, como disse o colega Jefferson aqui, né? Nós temos outras soluções que nós apontamos. O governador, e não só esse governador, muitos governadores têm se posicionado em combater as consequências e não as origens dos problemas, as causas. Então, um exemplo, por exemplo, é construir mais presídios, investir mais em tribunais e em detrimento das escolas. Que seria a origem de vários problemas que acabam terminando lá nesses locais que eu citei antes, né? Justiça e repressão.
Então, nós apontamos algumas origens. E em nenhum momento, e a gente não tem percebido uma vontade política de atacar as origens dos problemas. Aquele quadripé dos problemas, que é os grandes sonegadores, as grandes isenções fiscais, a compensação da Lei Candir e a dívida pública. Tanto é que o regime de recuperação fiscal, um dos argumentos pelo governo Sartori, era que se nós aprovássemos o regime de recuperação fiscal, teríamos uma carência para pagar. Sim. E aí poria os salários em dia. Isso é uma mentira deslavada. Por quê? Porque nós estamos hoje o governo não está pagando a dívida pública por conta de uma liminar, já faz mais, acho que 1 ano, e os salários continuam atrasados. Então foi um governo de muito desrespeito perante os servidores e, consequentemente, perante a sociedade e a população que estava lá na ponta e está sofrendo hoje os péssimos serviços do Estado. Sim. E a falta de serviços. Os reflexos, quem sofre somos todos nós, né? Todos nós. Edson, que representa o Sindipetro, a gente agradece a presença, deseja um bom Natal, lhe dá um bom dia. Já no âmbito nacional tivemos um processo eleitoral marcado, turbulento, né? Pela questão das redes sociais, questão de algum movimento favorável à violência em alguns pontos, né? E a eleição de novo presidente, Jair Bolsonaro, também vai estar à frente do Palácio Alvorada nos próximos dias. Qual é a avaliação do Sindipetro? Né, vocês que representam uma importante categoria, né, a nossa Petrobras, né, a verdadeira joia da coroa aí, como que isso vai ser trabalhado pela entidade a nível nacional? Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores, demais colegas da mesa. A gente agradece o convite de estar aqui, né? Parabéns pelo seu programa. A sua pergunta é muito importante, né? Diante do quadro eleitoral, do resultado, a gente espera, como os colegas colocaram na mesa, que haja diálogo com a categoria, né? Mas a nossa perspectiva é de que o governo Bolsonaro seja uma continuidade do governo Temer, né? Então, deve-se continuar no ano seguinte os projetos que se iniciaram após o golpe da presidente Dilma. Então, os projetos de privatização da Petrobras devem continuar, né? E o outro tema que a gente tem colocado em debate, esse ano foi bastante importante, foi o tema do preço dos combustíveis, né? Sim. Então, a gente deve também discutir esse problema no ano que vem, né? Com a sociedade, né? E a privatização que nos afeta aqui, que seria, no caso, a nossa refinaria do Rio Grande do Sul. Né? A própria greve dos caminhoneiros foi um dos grandes pontos, né? Uma das grandes notícias. Foi um movimento paredista que parou o Brasil e aí que teve que se repensar alguns movimentos que estavam sendo feitos pelo próprio governo federal. Isso pode se replicar nesse 2019 que está chegando? Depende da política que for implementada. Se continuar essa política de paridade do preço dos combustíveis do mercado nacional com o mercado estrangeiros, é possível que a população venha novamente a protestar contra os preços abusivos, né? Tá certo. Edson Terterola pelo Sindipetro RS. Daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso debate, Retrospectiva 2018. Você pode participar do programa e também mandar sua pergunta aqui sobre Previdência. Hoje o doutor Tiago Kidrick, em nome do KS Advogados, está respondendo para você. O Ari. Tenho 2 tipos de contribuição, uma urbana e outra rural. Juntas passam de 15 anos. Tenho 63 anos, mas não consigo me aposentar. É a dúvida do Ari, doutor Tiago. Sim, Ari, o seu caso é um caso de aposentadoria híbrida, né? Em que a idade tem que ser a idade da aposentadoria urbana, então 65 anos. O senhor ainda não tem 63 anos. Vamos ver se ainda vai existir aposentadoria híbrida quando o senhor atingir os 65 anos de idade, porque as notícias não são boas, tanto em decisões judiciais quanto as perspectivas de reforma. Né? Pois é. Vamos ficar na expectativa. O Marcos, estou no INSS há 15 anos, devido a problemas na coluna. Tenho 27 anos de contribuição também. Segundo meu médico, não tenho condições de trabalhar. O que eu posso esperar de acordo com as possíveis reformas que vêm por aí? Pois é, Marcos, o senhor não falou se é um auxílio-doença ou se é uma aposentadoria por invalidez e também não falou a sua idade, para a gente saber se o senhor está naquele ferrolho, né, Solano, que a gente sempre fala, o aposentado por invalidez com 60 anos de idade ou o aposentado por invalidez com 55 anos de idade e 15 anos em benefício por incapacidade, tem esse ferrolho, não pode ser chamado no pente fino.
O que eu posso lhe dizer nessas condições é que o tempo em benefício pode contar como tempo de contribuição, se o senhor somar com esses 27 anos que o senhor referiu aí, né? Desde que intercalado entre contribuições. Então, o senhor paga e aquilo é incorporado e aí o senhor pode planejar a aposentadoria se for dada alta para o telespectador. Tá certo. Muito obrigado, doutor Tiago. Segue na consultoria sobre Previdência e encaminhe para a gente as suas dúvidas aqui no Boca no Trombone. Presidente Neucir Varnier, do Sintergs, representando aí os servidores de nível superior aqui do estado do Rio Grande do Sul. A sua opinião, então, agora no âmbito nacional, como que o Sintergs enxerga, verifica a nova regência do país nas mãos de Jair Bolsonaro? Bom, nós avaliamos que era preciso uma mudança, mas não é a mudança que veio, não era o que nós acreditávamos, assim, que a gente acredita que poderá trazer soluções profundas no nosso país, visto que na campanha do atual presidente, que será o presidente, né, em 1º de janeiro, ele não fez menção alguma sobre um dos principais problemas que aflige o país e o nosso estado, que é a dívida pública, que é o sistema financeiro. Nós acreditamos ainda que esse é um dos principais pontos que prejudica direta e indiretamente todo o trabalhador, toda a sociedade brasileira e também os servidores públicos do estado, que é um efeito em cascata. Mas queria só também resgatar a questão de 2018, Sim. que nós atuamos não só em 2018, mas em todo o governo Sartori, com bastante firmeza frente aos ataques e à retirada de direitos. Tanto é que, para alguns, a gente conseguiu ainda manter alguns direitos, né? E, graças à união e esforço de todas as entidades, a gente conseguiu obstruir esse avanço de retirada de direitos, que poderá se repetir, né? E isso nós entendemos que é fruto dessa política monetária e sistema financeiro que impera no país, que eles precisam de mais e mais recursos financeiros que são drenados para um único lugar. Sim. Então, essa é a nossa preocupação no quesito nacional. Enquanto não se mexer nesse ponto, nós acreditamos que as dificuldades, elas permanecerão. Jefferson Otto, na parte que você tem expertise, que é a área de trânsito, né? Nós tivemos aí a importante criação de uma central, da UGETRAN, né? E explique aí para o nosso telespectador que vai começar a se familiarizar com essa importante central aqui no estado. Certo, ali no final de novembro nós criamos a União Gaúcha dos Trabalhadores Públicos e Privados vinculados ao DETRAN, né? Que é o UGETRAN. Importante explicar para o cidadão que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem um sistema híbrido, né? Então a gente tem os servidores públicos que fazem concurso para o DETRAN, que é o meu caso, por exemplo, mas nós temos os entes credenciados, né? Que é o CFC, quando a pessoa vai lá tirar a sua primeira habilitação, renovar a sua carteira, que é o CRVA, quando vai lá trocar uma placa, fazer uma transferência de propriedade veicular, por exemplo. Só para dar esses dois exemplos, tem mais algumas entidades, né? Eles são credenciados, são entes credenciados, mas os trabalhadores que lá trabalham são privados, né? São regidos pela CLT. E pela primeira vez aqui na história aqui do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo uma união que englobe entidades representativas de classe, tanto dos servidores públicos quanto dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Foi importante essa criação dessa entidade, porque dá peso, dá corpo, e ela nasceu também não só para discutir as questões atinentes ao trabalhador, que por si só já é muito importante, né? Mas também para discutir a temática do trânsito e do transporte de qualidade, né? Isso porque diretamente afeta os cidadãos, né? Então a gente está com uma série de projetos aí para discutir isso no âmbito do Estado, né? Também com outras pessoas da área técnica de trânsito, de transporte, e a gente aí nos próximos meses, nos próximos anos, a gente tem bastante trabalho pela frente aí também nessa UGETRAN agora, e essa nova entidade. Área muito sensível para a sociedade, né? Que é o trânsito, que é o transporte. Edson Terterola, do Sindipetro RS, e a questão da intervenção federal foi decretado lá no início do ano e meio que surgiu como um pano de fundo para que o governo tivesse uma justificativa ao mercado financeiro para a não realização da reforma previdenciária, né? Como a gente viu no material, trouxe, na verdade, não mais segurança, mas em alguns momentos mais insegurança para
a comunidade lá do Rio de Janeiro. Como o Sindipetro vê esse tipo de atuação, que de concreto foi muito mais política do que efetiva na questão da segurança? Muito bem observado, né? A intervenção militar na segurança tem efeito político, teve um efeito político, né? Refletindo-se no resultado das eleições, né? Acho que esse é realmente o resultado desse processo aí. O que a gente tem visto, né, é que esse processo eleitoral ele reflete, canalizou a opinião pública que estava descontente com o governo Temer, né? E como foi colocado aqui, a gente esperava que esse descontentamento canalizasse para as outras opções, né? Claro. Mas a população optou por um cavaleiro da esperança que traz uma lembrança de um passado glorioso, né? Sustentado na ideia do nacionalismo do período militar, e a população então comprou essa ideia, né? E muitos acreditavam, inclusive, né, que os postos mais importantes vinham a ser ocupados por militares nacionalistas, né? E o que nós estamos vendo, na verdade, são pessoas do mercado que estão ocupando os principais postos do governo, né? Então, pessoas que vêm para continuar o projeto que está em andamento hoje, que é o do governo Temer. Certo. Vamos com mais perguntas, gente. Mais dúvidas que vocês vão encaminhando, nossos telespectadores. Hoje quem está conosco é o doutor Tiago Kidrick, em nome do KS Advogados. O José Luiz da Capital aqui, doutor Tiago. Sou funcionário público, tenho 56 de idade, 38 anos de trabalho. Posso me aposentar sem perda? É a dúvida do José Luiz. José Luiz tem idade mínima, né, para aposentadoria no serviço público, né? O senhor tem que atingir a idade mínima, presumindo de que o senhor tenha um tempo mínimo na sua função e o tempo mínimo de serviço público. Sim, com 60 anos, se não mudar nada, o que eu acho muito difícil, porque eu acho muito provável que nesse meio tempo vá haver sérias alterações na aposentadoria do servidor público, o senhor vai se aposentar. Perfeito. Ainda não é o momento, né? Ainda não. Ainda não tem a idade, como Isso. o doutor colocou. O Marco Aurélio Fonseca. Queria saber sobre minha aposentadoria. Tenho 5 anos e meio de lavoura como filho de agricultor, mais 15 anos de trabalho diverso e também 16 de ônibus. Tenho 56 de idade. Já posso pedir minha aposentadoria e mais, quero o salário cheio ou especial. Tá cheio das exigências aqui o Marco. Especial só não tem tempo, né? Mesmo que conseguisse provar o tempo de motorista 16 anos, tem que somar 25 anos para especial. Então, a especial não tem idade mínima, mas o senhor não tem tempo, né? Para fazer a regra dos 95 pontos, eu precisaria saber a sua idade, né? E somar e ver se o senhor vai computar o tempo especial todo, para somando tudo, chegar aos 95 pontos e aí não tem incidência do fator previdenciário. Não quer dizer que é a aposentadoria cheia. É a média dos 80% maiores salários desde julho de 94. Teria que se fazer um planejamento previdenciário para ele. Procurar um especialista, né? Exatamente. Tá certo. Siga participando, mandando as suas dúvidas aqui sobre previdência para a gente no Boca no Trombone. Hoje o debate é sobre a retrospectiva 2018, os fatos mais marcantes do ano que está passando. Presidente Neucir, o Sintergs tem uma preocupação toda especial com a questão da saúde. Né? O sindicato tem uma ligação muito forte com essa importante área. E o 2018, infelizmente, revelou inúmeros problemas com denúncias, com fraudes, olha, na região metropolitana, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O que dá para a gente tirar daí, rememorar e, na verdade, não fazer de novo? O Sintergs, nós somos também vinculados à CGTB, Central Geral dos Trabalhadores, e nós temos assento no Conselho Estadual de Saúde. Nós designamos um diretor, ele faz parte do Conselho Nacional de Saúde e estadual, nacional e estadual. E ele tem acompanhado e fiscalizado, sim, a atividade, os serviços prestados, tem denunciado, tem feito algumas mobilizações, fomos a Santa Maria, fez inspeções nos hospitais e, na medida do possível, ele tem feito denúncias no Ministério Público para poder assegurar minimamente não, mas assegurar os serviços em saúde para a população, que é uma das prerrogativas, diria assim, do sindicato, não é só defender os direitos dos servidores, né, sua condição de trabalho, sim, mas sim garantir o seu espaço de trabalho.
Porque defendendo o serviço público de qualidade, tu acaba defendendo o servidor público. E esperamos que em 2019, o próximo governo, ele tenha o mesmo ímpeto que ele teve durante as eleições para governar o Estado, querendo resolver os problemas. Que tenha aquele diálogo produtivo que foi nos dito na campanha. Sim. Não um diálogo vazio, um diálogo produtivo, que tenha início, meio e fim, resultados. Então essa nossa é o que a gente espera, ou seja, a esperança nos próximos governos. A gente vai acreditar na esperança, a gente está apostando que resolva os problemas, porque daí todos nós seremos vitoriosos. Sem dúvida, sem dúvida. Jefferson Otto, as placas do Mercosul entraram em vigor no 2018. Exato, recentemente, né? Então, para aquelas pessoas que vão fazer transferência de município, transferência de propriedade, adquirir veículos novos, tem essa novidade aí das placas do Mercosul, né? A princípio é algo que veio para ficar, mas na legislação de trânsito a gente nunca diz isso, né? A gente sempre lembra da questão dos kits de primeiro socorro e da questão dos extintores ABC, que acabaram não vigorando, então isso é uma novidade agora, final do ano de 2018 para o início do ano de 2019. E para quem vai pegar a estrada, qual é o recado aí? Agora no Natal, né, para lembrar, no ano de 2018, infelizmente, 12 pessoas perderam a vida, né? Então a gente sempre faz aqui esse pedido, a gente que é da área do trânsito, né, para cuidar, para não misturar bebida e direção, para dirigir com cautela, né? A gente sabe que é um período de de muito movimento nas estradas, então pega a estrada com cautela, com bastante tranquilidade, né, para não perder a vida ou para não sofrer alguma lesão grave nesse período aí. Edson Terteroli, o prognóstico aí do Sindicato dos Petroleiros para 2019, muita movimentação na sua área, quer dizer, vamos ter uma nova política de preço na questão do petróleo? Pois a gente espera que tenha bastante mobilização, porque nós temos que resistir a esse projeto de privatização da Petrobras, que é um projeto que entrega o nosso patrimônio. Junto com a privatização da Petrobras, está sendo entregue o pré-sal, né, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está sendo entregue ao estrangeiro, né? Então foi denunciado já por diversos órgãos, né? E tem um discurso famoso do senador Requião, onde ele comenta que a perda de arrecadação para o Brasil com as mudanças nas regras, com isenção das empresas estrangeiras de impostos, é de 1 trilhão. Né? O questionamento que se faz, se abrir mão desses impostos não é também corrupção? Né? De certa forma. Então a gente acompanha esse debate, porque quando você abre mão de impostos, é o recurso que falta para a saúde, que nós estamos falando agora aqui. Então, quando o companheiro fala que falta recurso para atendimento médico, para a saúde e para a educação, tem que lembrar que tem uma lei que isenta impostos, 1 trilhão das empresas estrangeiras. Tá certo. Então, a política de combustíveis também passa por aí. Não basta apelar para a redução de impostos, sem a gente pensar nas consequências para o social. Rapidinho, presidente, rapidinho. A grande mídia diz que na sessão onerosa eles venderão os postos do pré-sal, em torno de 100 bilhões será a arrecadação, só que estão vendendo 5 trilhões, em torno de 5 trilhões ou mais de reais em petróleo. Então é uma troca. Não aparece a verdade, né? Mas a gente tem esse espaço para realmente referir. Por 5 trilhões. Tá certo. Agradeço ao Tiago, Edson, Neucírio, Jefferson, muito obrigado. Feliz Natal para você que nos acompanha e ponto final no Boca. Domingo que vem a gente está aqui de novo com mais espaço dos aposentados, servidores e dos trabalhadores. Boca no 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.